E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no Clube de Criadores. Veja só, como fazer revisão do seu livro. Esse aqui é um livro que eu lancei, O Filho do Pastor. Inclusive tem um link aqui disponível, os links, né, disponíveis para você adquirir. Fala um pouco sobre a minha vida, autobiográfico e com uma pitada de inspiração, tá bom? Autoajuda. Veja só, como é que eu fiz a revisão desse livro? Eu mesmo que fiz. Só que eu não aconselho você fazer a revisão do seu livro. Bom, todo mundo fala isso, né, gente? Não faça a revisão do seu livro, tá bom? A menos que você ache interessante, você tenha um domínio do português, do significado, um domínio semântico, de conceitual. São várias coisas que estão embutidas nessa questão de revisar um livro, tá? De escrever um livro. Então, eu sugiro que você encontre alguém que faça isso por você. Há muitos serviços aí baratos, tá? Mas eu, teimoso que sou, assim, vou fazer a revisão do meu livro, vou fazer ele todo. Inclusive foi a capa eu que fiz também, vou fazer um vídeo depois mostrando como é que eu fiz essa capa, né, contra a capa e tal, eu bolei isso aqui todo. Mas olha o seguinte, primeiro ponto da revisão, ortografia e gramática, isso é o básico. O Word te ajuda muito, mas ele não é confiável. É como se fosse esse recurso de autocompletar do seu celular. Então toma muito cuidado com o Word. Então essa é a primeira barreira a ser vencida. Como eu tenho uma facilidade com ortografia, com gramática, eu sempre fui muito de leitura desde pequeno, isso ajuda bastante. Tá bom? Mas esse é só o pontapé inicial. As pessoas acham que revisão é só ortografia e gramática. Não é. Tá bom? Primeira coisa, ortografia e gramática, a gente faz lá, fiz, beleza. Segunda coisa, concordância. Tá bom? Por exemplo, nós vai, né? Claro que você não vai escrever dessa forma, mas a gente faz muita concordância com sujeito, verbo, né? Predicado, quando há dois sujeitos, quando há dois verbos, é mesmo? O verbo principal, o verbo auxiliar. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Isso aí hoje não te avisa, não. Então você tem que ter um domínio interessante dessa questão de concordância verbal, tá bom? E a parte que começa a ficar interessante, a questão de sinônimo, eu chamo de sinonímia, quer dizer, sinônimos, palavras sinônimas. Por exemplo, eu falei despertar no parágrafo. No próximo parágrafo, eu quero complementar o tema, eu coloco despertar de novo, fica muito repetitivo. Então você tem que ter um estoque interessante de palavras para colocar. Por exemplo, ao invés de colocar despertar, colocar acordar, ressurgir, dependendo do contexto, você pode colocar ressurgir ou surgir de forma nova. Você tem que ter essa acuidade, tá? Intuitiva quando você vai começar a escrever. Por isso que a revisão não se trata apenas de ortografia e gramática, tá, gente? Concordância, ela vai muito mais além. Depois dessa questão da sinonímia que eu falei, você usar os termos corretos para não ficar repetitivo dentro de um parágrafo, dentro de um capítulo. Você vai para a questão das retomadas. As retomadas seriam, por exemplo, você muda de um parágrafo para o outro. Você, evidentemente, não vai ficar repetindo. E aí, né? E aí, na conversa coloquial, a gente coloca isso, né? E aí, então, né? E aí, e depois. Você tem que saber dosar essas retomadas de parágrafo para parágrafo. Vou dar um exemplo aqui. O estudo do Dr. Hawkins é um parágrafo. Dessa forma, né? Um outro parágrafo. Veja bem como é que eu vou mudando as retomadas. O outro parágrafo. Nos níveis mais altos, o outro parágrafo. Quando você, tá vendo? É bem diversificado mesmo. Uma vez que você já conhece, outro parágrafo. Eu buscar por qualquer coisa. Veja bem, um outro parágrafo. Chegamos a este mundo. Então a gente não só usa só o então, né? Então. A gente pode usar assim, então, depois, mas a gente tem que ter uma ideia interessante dessa questão de retomadas, tá bom? Para não ficar repetitivo e cansativo. Eu tenho um pouco de domínio nessas questões, então para mim fica um pouco mais fácil. Se você não tiver esse domínio, eu sugiro que você coloque alguém para revisar. Continuando aqui, outra questão a ser olhada, a questão de cacofonia. Por exemplo, eu amo ela, né? Às vezes a cacofonia ela é muito mais visível na fala, na escrita ela não aparece tanto não. Então nem sempre a gente vai ter um exemplo aqui de cacofonia que a gente evita na fala e na escrita a gente vai colocar da mesma forma. Você tem que ter o bom senso, poxa, isso aqui tá legal,
Está soando interessante essa junção de palavras aqui dentro desse texto, dentro desse parágrafo? Tá legal, não tá? Você tem que olhar isso, tá bom? Isso que eu tô falando, gente, os aspectos a serem olhados. Depois eu vou mostrar a forma como eu revisei, tá bom? Olhando isso aí tudo tranquilinho, a gente passa para a questão dos erros, cara. Erros que passam batido. Por isso que eu falo, você não deve revisar o seu livro. Eu fiz isso como se fosse uma loucura. O próximo que eu escrever, claro, eu não quero revisar, vou passar para alguém, meu amigo, revisa isso aí para mim. Dá muito trabalho. Veja só, erros que passam batidos, velho. Supressão de vogais, se você quer colocar uma, né, aí aparece só um. Ou você quer colocar o, aí vai um azinho, um a no lugar do o. Sabe, essas coisas. O plural, às vezes, o Word te avisa. Mas a questão de trocar vogais, misturar o feminino com o masculino, você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você começa a ler, velho, você vai lendo, você cansa. Você não vê esses erros. Palavras repetidas, velho. Agora, que, velho. Aí a gente chega na questão da forma como eu revisei. Mas antes, tem alguma coisa para olhar, que é o seguinte, encadeamento semântico. Isso é muito interessante. A pessoa que tem esse know-how da escrita, ele coloca o seu texto, a sua história, num encadeamento interessante, sabe? Que prende a pessoa, é um pouco de marketing. Tem um marketing embutido, tem uma publicidade, sabe? Embutida na escrita. Então, esse encadeamento semântico é muito interessante. Tá bom? A forma que eu achei aqui para te mostrar essa questão da significância, tá? Ó, fica melhor aqui esse texto, esse parágrafo você troca, essa ideia você põe aqui. Isso é muito interessante. Quem revisa um livro tem entendimento dessas coisinhas, tá bom? Ok. A forma que eu revisei o livro, gente, veja só. A gente vai escrever um livro, a gente lê tantas vezes, volta e lê de novo, aqui a gente fica cansado. O cérebro ele relaxa, ele passa a não perceber mais o que está errado. Ele lê direto, velho, tá tudo certinho. Então o que eu fiz? Eu me afastei do livro, me afastei do miolo, né, do Word ali, bonitinho, me afastei, deixei lá uma semana, esqueci, 2, né? Aí eu voltei, beleza. Você fez toda essa correção aqui, que eu falei, da ortografia, até o encadeamento semântico, eu vou e imprimo isso, eu levo uma gráfica, imprimo, mando encadernar. Cara, você lê no papel é totalmente diferente, tá? Aí você vai ler, folha 4 mesmo, frente e verso, aí eu vou anotando os erros, inclusive que nessa leitura você já muda bastante coisa, tá bom? Muda coisa pra caramba, você vai lapidando o texto, vai melhorando. Feita essa leitura, ok, você volta no seu documento lá do Word, na telinha, e faz toda a alteração. Tranquilaço, tá bom? Tranquilaço. Beleza. Aí você acha que está perfeito. Não está perfeito. Aí o que acontece? A gente vai e passa agora para a parte do PDF. Essa já é o segundo estágio. Primeiramente, fecha o Word, esquece o Word, fecha o Word, abra só o PDF. Eu salvo em PDF, gente, começa a ler de trás para frente. Tá? De trás para frente não é assim não, tá? Vou dar um exemplo aqui. Deus vira Seúde, né? Não é nada a ver isso, né? De trás para frente, que é do último capítulo para o primeiro. Então, porque aí eu não tenho mais aquela sequência lógica de história que eu já conheço. Aí eu começo lendo de trás para frente, último capítulo, leio, já tenho uma noção, já começo a achar alguns errinhos no PDF. Aquele PDF que você consegue colocar anotações, eu vou lá e marco a anotação, eu coloco o erro que eu quero corrigir, tá bom? É uma vírgula, alguma coisa, eu coloco o erro lá e abro a caixinha de comentários, né? Coloco lá na caixinha o que eu devo colocar, o erro e o que eu devo substituir. Porque se você não fizer dessa forma, quando você voltar lá depois, na segunda fase, você não vai lembrar. Caramba, eu marquei isso aqui, por que eu marquei isso aqui? Eu não lembro mais. Entendeu? Então eu coloco, isso aqui está errado, eu quero trocar por isso. E vou fazendo assim, cara. Eu recomendo você fazer, por exemplo, dependendo do tamanho do seu capítulo, no máximo 2 por dia. Senão você vai saturar também e vai cansar. Então, o que eu fiz? Eu, de trás para frente, tive a capacidade de ler 2 capítulos, fechei 2 capítulos, de trás para frente, só marcando no PDF. Esquece o Word, cara, esquece. E eu vou lendo a história de trás para frente. É interessante que você, nessa leitura, você ainda pode descobrir algumas coisinhas que estão até se repetindo de forma incorreta ou às vezes faltando. Peraí, eu falei um negócio aqui, mas aqui não está batendo. Você tem que tomar muito cuidado nessa fase da leitura de trás para frente para você não voltar lá no Word, lá desembolar e repetir algo que você já falou lá em cima, tá bom? Por isso que, fecha o Word, esquece o Word, tá? Só o PDF. Aí você anota isso aqui, tudo fechou, chegou lá em cima, beleza. Terminou essa fase de apontar erros e anotar,
no PDF, fecha tudo, esquece um pouquinho. Não vai direto pro Word, não. Vamos esfriar a cabeça. Esfriou a cabeça, aí um dia, né? 2 dias, 3 dias, você vai e abre. Agora sim, o PDF de um lado, o Word do outro. Aí tanto faz você começar de baixo para cima ou de cima para baixo, porque já está tudo marcadinho. Aí eu vou nas marcações e vou alterando o Word. Interessante, gente, que quem escreve sabe o que eu estou falando. Toda vez que você volta no seu texto, se você quer melhorar, esse aqui já pode melhorar, você começa a melhorar mais coisas, vai melhorando, vai lapidando, sabe? Não para, o processo não para. Chega um ponto que você fala assim, chega, não é possível, né? Senão não vou acabar de escrever isso. Mas é interessante, quando você acha os erros do PDF, quando você vai mudar no Word, você começa a melhorar ainda mais a frase, você percebe algumas nuances que você não tinha percebido antes, tá bom? Então quando você faz isso, você fecha, agora fechei tudo, tá perfeito, ok, manda para imprimir. Aí você, olha o que eu fiz, eu mandei para imprimir, para mim já estava tudo perfeito, não é mesmo? Aí eu fui, como eu utilizei a Percy como editora, tem um vídeo aqui que a gente fala sobre como eu escrevi meu livro, né, publiquei. O que eu fiz? Quando chegou o livro, eu pedi um exemplar físico. Tá? Eu pedi um exemplar físico, uns 3 exemplares. Tá bom? Um para mim, dei um para minha esposa, para ela ler, um outro para outra pessoa. Falei assim, olha, você vai ler esse livro aí, você vai achar os errinhos, tá bom? Você vai mostrar. E eu também lendo físico, cara. Só que é o seguinte, você já conhece a sua história. É diferente, você quer ler de novo. Aí é uma outra emoção, uma outra sensação. Aí você realmente lê. E mesmo assim, meu amigo, você não acha todos os erros, você lendo. Aí o livro na mão, como a gente já sabe, depois que eu li tudo e identifiquei os erros, aí alguém que você passou o livro físico identificou alguns erros que você não vai ver, tá bom? Você não vai ver, vai por mim. A pessoa vai te mostrar, perfeito, você vai e pega todas essas anotações no seu livro mesmo, rabisquei lá, tá bom? É um miolo de prova, né? Rabisco o livro lá, poxa, e volto lá no meu Word já, no meu documento, que vai ser impresso, e faço essa última alteração. Aí, nesse ponto, você já está saturado, super cansado, meu amigo. Você vai levar mais ou menos uns 2 a 3 meses para fazer isso, tá bom? Perfeito, aí você manda o seu livro com aquele medinho assim, puxa, será que ainda deu alguma coisa errada? Por quê? Porque foi você que fez a bendita revisão. Então eu aconselho, não faça a revisão, tá bom? A menos que você seja um Pasquale da vida, mesmo assim, até o Pasquale passa alguém, né? Um escritor renomado, aí, um Sidney Sheldon da vida, eu tenho certeza que ele passa o livro para alguém ler, para o revisor fazer a revisão, colocar bonitinho, tá bom? Depois eu falo sobre a diagramação, sobre a capa, alguns detalhes que eu fiz que eu gostei, outros nem tanto, tá bom? É isso aí, te vejo no próximo vídeo, tchau!